Olá, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. No programa de hoje nós vamos conversar com o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, e nesse bate-papo eu recebo aqui também a minha colega da Record TV, Giovana Risado. Senador, eu gostaria de começar explicando primeiro para o nosso telespectador que hoje o programa está sendo feito pela internet, né, por medidas de segurança, já que eu, por exemplo, tive contato com o presidente Jair Bolsonaro, que testou positivo para coronavírus nesse dia. Senador, como que o senhor vê a repercussão política do teste positivo do presidente para a Covid-19? Olá, Tiago, eu que agradeço a você, a todos os amigos e telespectadores. Eu quero cumprimentar a Giovana, dizer, olha, esse momento que todo o Brasil deve estar atento, né, ao comportamento, esse sobe e desce aí das repercussões sobre o coronavírus em todo o país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao que todo mundo esperava é que ele já tivesse IgG, já tivesse imunizado, né? Todo mundo imaginava que ele já tivesse tido o vírus e que tivesse tranquilo. Contato antes, né? Oi? Não entendi. Que ele tivesse tido contato antes com o vírus. Sim, que ele tivesse tido contato antes com o vírus, é o que todo mundo imaginava, que ele já tivesse tido esse comportamento aí de negar, mas que fosse apenas uma fake news. Nós lamentamos que não tenha sido e que, no momento, ele tenha se declarado positivo, e nós desejamos muito sucesso, muita saúde para o presidente da República, que é o que nós precisamos nesse momento, e de um mandatário com muita saúde para o nosso país. Perfeito. Ok, obrigada, Tiago. Olá, senador. Justamente falando sobre isso, né, com esse gancho, justamente com esse assunto, já houve uma reação no mercado financeiro. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ela estava perto de chegar a 100 mil pontos, já era um resultado muito positivo de ontem para hoje. A Bolsa estava há 4 meses aí, com melhor resultado nesta segunda-feira, e aí na terça-feira, com esse anúncio da doença do presidente Jair Bolsonaro, houve essa reação, uma queda na Bolsa de mais de 1%, e o dólar já subiu, né? O senhor acha que é para tanto nesse primeiro momento, né, os investidores já recuarem? Giovana, eu não sou especialista em mercado financeiro, mas creio ser totalmente desnecessário esse movimento todo na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. O presidente Bolsonaro é um homem cheio de saúde, certamente isso vai passar muito rápido e o presidente Bolsonaro vai estar totalmente 100% à disposição do povo brasileiro. Então, eu creio que o mercado financeiro desnecessariamente tem esse alvoroço aí. Senador, isso demonstra que o mercado financeiro apoia a política, mais uma vez, né, mais uma demonstração de apoio do mercado financeiro à política econômica do ministro Paulo Guedes, na visão do senhor, essa repercussão no mercado? Sim, exatamente, mas quem declarou positivo foi o presidente Jair Bolsonaro, não foi o ministro Paulo Guedes. De qualquer forma, a política econômica do ministro Paulo Guedes, no nosso entendimento, ela segue firme, segue forte, e é desnecessário que a Bolsa de Valores, o mercado financeiro, haja com esse alvoroço que já foi citado no início pela Giovana. Perfeito. Agora, senador, falando sobre uma medida que o senhor comemorou bastante ainda em relação ao coronavírus, né? O senhor falou em uma rede social, comemorou que foi aprovado um projeto que instituiu medidas para a segurança, para a prevenção do coronavírus, no caso de povos indígenas, também quilombolas e em comunidades que ficam afastadas, né? Por quê? E por que é tão importante? Por que o senhor comemorou e por que é tão importante essas medidas de segurança na região em que o senhor foi votado? O nosso estado de Roraima, é um estado com um dos maiores números de indígenas do Brasil. E nós temos lá, como todos sabem, os indígenas não têm uma imunidade tão boa quanto nós gostaríamos que tivesse. Então, todo cuidado é pouco com relação à saúde dos nossos irmãos indígenas. E o povo Yanomami, por exemplo, são quase 10 milhões de hectares de terras para 27 mil índios. E eles precisam muito desse apoio todo, como todas as etnias em todo o país. No estado de Roraima, nós temos que comemorar de forma diferente, porque é um número muito grande, muito participativo, e eles precisam muito desse apoio
do governo federal e precisam muito do apoio de todos nós. Senador, a gente sabe... Posso pode aproveitar, posso claro. completar? Em relação ainda aos indígenas, né? A gente ouve algumas notícias também em relação a outros estados, do socorro, às vezes chegar até por helicóptero, ter que internar algum. O senhor tem acompanhado de perto essas medidas, se elas estão sendo cumpridas? Nós temos acompanhado através da Secretaria de Saúde Indígena, através dos coordenadores dos distritos indígenas lá no estado de Roraima, o Distrito Leste, que cuida de uma série de etnias, e do Distrito Yanomami, que cuida especificamente dos Yanomamis. E nós temos acompanhado isso, temos buscado, temos solicitado ao secretário nacional de saúde que, apesar das limitações, tem recebido orientações do presidente da República e do ministro General Pazuello, que conhece muito bem essa realidade no estado de Roraima. O general Pazuello tem dado atenção especial ao estado de Roraima, e em especial, nesse caso, aos nossos irmãos indígenas. Senador, é justamente nessa linha que eu gostaria também de questionar o senhor. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando as ações do governo federal no combate à pandemia, principalmente com relação aos indígenas, né? O ministro Barroso, inclusive, fez esse questionamento à Advocacia Geral da União, e a Advocacia Geral da União passou aí todas as medidas que têm sido feitas por todos os órgãos do governo federal. O senhor acha que essas medidas com relação aos indígenas, principalmente na região norte, que o senhor acompanha bem, no estado do senhor Roraima e também nos outros estados, como em Amazonas, essas medidas têm sido suficientes ou não? Eu creio que suficiente não. Suficiente, claro que não, mas há uma boa vontade do presidente da República e do ministro da Saúde, general Pazuello, como já falei. O que falta, no meu entendimento, um pouquinho maior, talvez seja um diálogo entre a Secretaria Nacional de Saúde Indígena com os representantes dos indígenas lá, com os líderes indígenas, com os caciques, com os presidentes de CONDIS, enfim. Acho que falta um diálogo maior aí entre eles. Mas há uma determinação superior no Ministério da Saúde e é para cuidar bem, e eu creio que isso está chegando, não com 100% de altivez, como gostaríamos que acontecesse, mas tem chegado. Dá para saber assim, o que tem faltado mais? Ou uma interlocução da FUNAI, de repente? Qual que é a visão do senhor? Eu creio que a Secretaria de Saúde Indígena, ela especificamente foi criada especificamente para cuidar da saúde dos indígenas. E creio que chegou um pouco tarde. Agora, há pouco tempo, fizeram uma visita lá no Distrito Yanomami, com os Yanomamis, em algumas etnias no estado de Roraima, e faltou diálogos entre eles. E agora, recentemente, me parece que houve, em alguma das comunidades que foi visitada pelo secretário nacional de saúde indígena, deu um número alto de pessoas infectadas lá entre os Yanomamis. E os Yanomamis têm feito algumas denúncias nesse sentido, mas muito mais por falta do diálogo, creio eu, entre a Secretaria Nacional de Saúde Indígena e os povos Yanomamis e os povos indígenas do estado de Roraima. Eu creio que deve ser a mesma causa em todo o país. Giovana. Perfeito. Agora falando ainda sobre os reflexos, né, econômicos em relação ao coronavírus, foi publicada a lei, né, do programa de redução de jornada de salário, estendendo, né, essas medidas. O senhor acha que esse tipo de programa é importante para o empresário neste momento, já que o desemprego já aumentou, a situação do país está assim como todo mundo, né? É um momento realmente de precaução, e os empresários não querem contratar neste momento, né? De ainda um pouco de incerteza. Sim, sem dúvida. Eu creio que temos que ouvir a classe empresarial, sobretudo nesse momento, para preservar empregos. E o Congresso Nacional tem se mantido nesse rumo, nesse sentido. A maioria dos projetos aprovados hoje com relação à segurança tem sido de autoria do Congresso Nacional. Portanto, eu creio que o Congresso Nacional não tem se furtado em nenhum momento, nem a Câmara, nem o Senado da República, em dar apoio a todos os segmentos sociais. O senador, a gente estava falando aí da MP 936, né, que a Giovana começou a falar aí das medidas de flexibilização, né, de jornada de trabalho, que foi sancionada ontem. O senhor acha que no estado aí do senhor, nos estados do norte, em Roraima também,
essas medidas têm surtido efeito para diminuir a questão do desemprego? O nosso estado não é um estado industrializado, é um estado mais com pequenas e médias empresas, mas, sem dúvida nenhuma, surtirá efeito lá na ponta. E eu tenho dito isso, principalmente para o governo federal, nas oportunidades que eu tenho tido de falar, é que as ações, as leis aprovadas pelo Congresso Nacional e as medidas tomadas pelo governo federal precisam chegar na ponta. E a sanção dessa lei, sem dúvida nenhuma, será uma medida que vai fazer chegar na ponta, ajudando o empresário a reduzir o desemprego nesse país. Perfeito. Senador, agora, em relação à operação acolhida, inclusive o governo do presidente Jair Bolsonaro tentou resolver essa situação de fronteiras no estado do senhor, né? Como é que o senhor enxerga isso? Foi positiva esse programa, essa operação? A operação acolhida, ela foi importante, claro, inicialmente no estado de Roraima, muito bem conduzida pelo general Pazuello, que hoje é ministro interino da Saúde. Fizeram um trabalho essencial. Porém, isso não evitou a chegada de milhares de venezuelanos, trazendo inúmeras doenças e sacrificando o sistema de saúde no estado de Roraima, sacrificando o sistema de educação e o sistema de segurança pública, principalmente. Mas Deus nos livre se não tivéssemos lá a operação acolhida da forma que teve, organizando e distribuindo ações positivas para o estado de Roraima. Claro que o estado de Roraima gostaríamos, claro, que o governo federal pudesse ter participado de forma mais intensa, ajudando diretamente o estado, porque a maioria dos recursos que foram específicos para a operação acolhida, cuidar dos venezuelanos. Não teve recursos específicos para a saúde do estado, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança pública. Mas a operação acolhida foi muito bem organizada pelas Forças Armadas brasileiras e disso a gente não tem o que reclamar, a não ser que o governo federal precisava ter intensificado mais, com bons olhos, as ações sociais do nosso estado. O senhor acha que ainda é o momento disso? Desculpa, Tiago. O senhor ainda acha que é o momento de fazer o investimento nesse sentido? Como é que está hoje a situação dessa migração de venezuelanos, né? Quer dizer, aumentando a demanda aí por serviços de saúde, que o senhor falou, né? Por educação, quer dizer, deveria ter mais investimento? O que o senhor está fazendo para ajudar nesse sentido também? Mesmo que tenha sido fechadas as fronteiras com a Venezuela e com a Guiana Inglesa, isso não impediu a entrada de venezuelanos, de guianenses e outras ali no nosso estado, porque eles entram por vários caminhos que não são ali o legal pela fronteira. E é claro que o governo federal precisa fazer com urgência lá no estado de Roraima. Nós temos colocado recursos de emendas nossas, temos pedido ao governo federal, ao legislativo que compete sugerir, propor, e nós temos feito isso em várias conversas com o ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo, o ministro-general Ramos, com o ministro da Saúde, na época, Mandetta, com o ministro Tais, que praticamente não ficou pouco tempo lá, mas com o general Pazuello, que é o atual ministro da Saúde. Nós temos pedido que intensifique as ações do governo federal lá em Roraima. O Roraima é um dos estados mais castigados pelo vírus, pelo coronavírus, no Brasil. Proporcionalmente, nós temos hoje cerca de 400 óbitos no estado de Roraima, um estado com 600 mil habitantes. Podemos falar aí praticamente 500 mil brasileiros, cerca de 100 mil são oriundos da Venezuela e de outros países ali, a Guiana, enfim, as pessoas que entram ali pela Guiana. Portanto, precisamos sim intensificar e o governo federal pode sim fazer muito mais pelo estado de Roraima. Senador, a principal entrada de venezuelanos aí no estado do senhor, em Roraima, né? O senhor está aqui em Brasília, mas lá no estado do senhor, em Roraima, é Pacaraima. O senhor tem informações de que tem entrado muitos venezuelanos portando o vírus lá naquela região? Quais são as informações mais precisas lá da região de Pacaraima, que a gente sabe que eu já estive lá, já cobrindo esse problema que a gente tem lá na Venezuela, né, esse problema social que a gente tem lá? E qual que é a situação lá de momento?
na questão da saúde pública? Nós não temos dúvida de que a Venezuela é um principal transmissor do coronavírus para o estado de Roraima, até porque essa entrada ali é muito frágil. E, inicialmente, esses números não são muito oficiais, mas, inicialmente, as pessoas que mais foram contaminadas foram exatamente os membros das Forças Armadas brasileiras que estavam trabalhando lá na Operação Acolhida. Os membros do Exército lá foram totalmente, uma grande maioria, infectados, ou porque foram de outros estados já infectados para lá, ou que se infectaram lá através dos venezuelanos. Então, a Venezuela não tem a dúvida de que, sim, eles não deixam vazar informações deles lá praticamente, mas nós temos a certeza, pelos amigos que nós temos lá em Pacaraima, e que nós temos em Santa Helena, de que ali é uma entrada muito fácil para a Covid-19 infectar o povo roraimense, o povo brasileiro. Agora, o senhor comentou que se cuida bastante, está se cuidando nesse momento de pandemia, está em isolamento com sua família, né? E eu gostaria de saber se o senhor acha que seria necessário, né, a gente ter um ministro da saúde agora, porque o general Pazuello está neste momento, né? O senhor acha importante que tenha efetivamente um ministro que é da área da saúde? E como é que o senhor está avaliando até o momento essa situação do trabalho do Ministério da Saúde? Eu não creio que para ser ministro da Saúde tem que ser alguém essencialmente médico. Tem que ser alguém com ações, que planeje, que entenda e que procure entender, ouvir as secretarias estaduais. O Ministério da Saúde não pode ser um ministério para ficar dando ouvido a todos, tem que ser algo centrado, ouvindo as secretarias estaduais de saúde, ouvindo as secretarias municipais de saúde, ouvindo a todos e a sociedade organizada, as organizações de saúde mundial, enfim, tem que ser alguém que tenha esse perfil. E eu creio que, até o momento, sem nem uma cerimônia de falar, o general Pazuello tem saído muito bem com relação a esses contatos e às ações que tem feito à frente do Ministério da Saúde. Bom, lembrando a todos que estão nos acompanhando que você pode assistir o JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, também no JR, no Play Plus e nas redes sociais da Record TV. A gente conversando hoje com o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Senador, o senhor faz parte da frente parlamentar de senadores da região norte, né? E como que o senhor tem visto as ações focadas nessa região, agora falando um pouco mais das cidades, né? A gente falou da população indígena, mas as ações de saúde nessa região focadas aí na questão da pandemia de coronavírus? Bom, eu creio que o governo federal e os governos estaduais demoraram muito a agir com relação ao coronavírus. Quando o vírus veio, de fato, se expandir no Brasil, o mundo inteiro já sabia quais as ações que deviam ser tomadas, praticamente. O governo federal e os governos estaduais demoraram muito a agir. Por isso, eu creio que o Brasil hoje sofre muito em função dessa lentidão, dessa lerdeza, como diria no meu querido Nordeste e no Norte, dessa lerdeza do governo federal e dos governos estaduais para combater esse vírus que tem assolado tanto e tantas vidas no nosso país. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando aqui, eu e a Giovana Risado, com o senador Messias de Jesus. Até daqui a pouco. O JR Entrevista está de volta e hoje nós estamos conversando com o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Giovana, sua pergunta, por favor. Senador, o senhor tem um projeto de sua autoria sobre prorrogação de dívidas rurais, é isso? Exatamente, Giovana. Nós apresentamos um projeto de lei no Senado Federal, projeto número 1543, que inclusive foi aprovado por unanimidade dos senadores da República. O projeto já foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, que prevê a prorrogação de dívidas dos produtores rurais,
sem prejudicar a safra 2020 e 2021, logicamente. Que os produtores rurais brasileiros foram os únicos, no nosso entendimento, entre tantos segmentos já apoiados pelo Congresso Nacional, pelo governo federal, que não tinham nenhum projeto que desse a eles essa substância. E eles também tiveram vários problemas de dívidas, de quitar suas dívidas. E como produtor rural, eu sei que o pequeno produtor rural ele é um bom pagador. Quando ele não paga algo, consequentemente, ajudou para que ele não tivesse condições de quitar ali a sua dívida. Então, foi em função disso. O produtor deixou de vender para merenda escolar, deixou de vender para uma série de fatores, por uma série de fatores, ele deixou de vender, principalmente em função do coronavírus, que paralisou tudo nesse país. Então, nós propusemos isso, tivemos o apoio do governo federal e o projeto foi aprovado no Senado da República e foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, que eu espero possa ser aprovado o mais rápido possível. Senador Messias, essa informação é até bem interessante que o senhor nos passou agora, porque a gente está diante, neste ano, em 2020, de uma nova safra recorde, né? E esse projeto, o senhor estava explicando que é para os pequenos. O que aconteceu? Mesmo diante de uma safra recorde, tem gente que não está conseguindo, tem agricultor que não está conseguindo honrar os financiamentos? Porque como você falou, Tiago, muito bem, da safra recorde, ela é feita pelo grande e o médio e o grande. O pequeno produtor está lá na ponta. É aquele que está lá dentro da vicinal, dentro da estrada, sem condições de estradas, com ponte quebrada, principalmente no período de inverno. Aquele que vendia para pequenas cooperativas, que vendia para fazer a merenda escolar da escola pequena ali dele. Esse aí, o pequeno produtor, ele não está sendo beneficiado e ele não é um dos responsáveis por falta inclusive de apoio, claro, do governo federal e dos governos estaduais. Ele não tem recebido a atenção necessária. Senador, a gente sabe que tem a Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, que costuma comprar principalmente produtos dos pequenos, né? Está faltando alguma ação direcionada? Como que o senhor tem observado a atuação? Eu creio que a Conab, dentro do possível, tem buscado isso, mas o pequeno produtor, sobretudo lá no estado de Roraima, na região norte e nordeste do Brasil, o pequeno, de fato, ele não tem recebido o apoio essencial que ele precisaria receber. A Conab nem conseguiria atender todas essas demandas. Portanto, a ministra Tereza, quando foi da aprovação desse projeto, inclusive tive a oportunidade de falar com ela, e ela disse que o projeto era essencial e pediu, inclusive, recomendou que o governo apoiasse o projeto no Senado da República. Só mais um detalhe, Giovana. É para prorrogar dívidas, prorrogar o pagamento de dívidas? Prorrogar o pagamento de dívidas contraídas entre o 31 de março até 31 de dezembro. Ou seja, seria a prorrogação de dívidas pelo menos por um ano, até que acabe o estado de calamidade pública e que o produtor venha poder movimentar, vender novamente o seu produto. Consiga se organizar financeiramente, né, para honrar as dívidas. Exatamente. Perfeito. Agora, senador, eu vou aproveitar que a gente está falando desse tema de agricultura, né? A utilização no seu estado é um estado muito de riquezas naturais, né? É possível fazer agricultura não desmatando, tendo ali a floresta em simbiose, né? De uma maneira que fique que essa relação ela não seja destrutiva? Giovana, excelente a sua pergunta. Fiquei muito feliz, inclusive. Eu vou passar alguns dados para você ter uma ideia aqui. Roraima tem 65% das terras preservadas. Roraima, se não me engano, é o segundo estado do Brasil com mais áreas preservadas. Só perdemos para o Amapá. Nós só temos 8% das terras do estado de Roraima que pode ser dirigidas, que podem ser aproveitadas para a agricultura e para a pecuária. 8% das terras do estado. Porque o restante são terras indígenas, terras do Ministério da Defesa, são terras de área de preservação ambiental e terras alagadiças, montanhosas, enfim. O que sobra são 8%.
desses 8%, nós só podemos produzir, de acordo com o Código Florestal, em 20% dessas áreas. Em 20% dessas áreas. Ou seja, o produtor de Roraima, aquele que tem 100 hectares de terra legalizada, ele só pode produzir em 20% dessa área. Ou seja, quem tem 100 hectares só pode produzir em 20%. Então, em Roraima, essa firula de que algumas pessoas falam que a Amazônia quer desmatar e tal, isso não é verdadeiro. Isso é falácia. Isso é de quem quer deixar a Amazônia sem condições de produzir. O povo amazônico, sobretudo, é quem mais tem interesse de preservar. Portanto, o que nós produzimos lá e o que nós queremos produzir é sempre dentro da legalidade, Giovana. Ô, senador, existia uma medida provisória do governo federal que tratava sobre a regularização fundiária, e essa medida provisória ela acabou caducando. O que é caducando? Explicar para as pessoas. Uma medida provisória ela tem um prazo determinado de validade e ela é prorrogada por, no máximo, 120 dias. Se não for aprovada pelo Congresso Nacional, ela perde a validade. Como que o senhor viu a não aprovação dessa medida provisória de regularização fundiária, senador? Bom, nós ficamos muito tristes com a medida provisória ter sido caducada, a medida provisória 901, que você está se referindo, a 901. E ela caducou, mas, em seguida, o deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto de lei, foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi aprovado também no Senado Federal, com o mesmo teor que tinha na medida provisória. Infelizmente, o presidente da República, ao sancionar, vetou alguns artigos que prejudicam fatalmente a transferência das terras para o estado de Roraima e do Amapá, porque essa medida provisória ela se referia à transferência das terras do ex-território de Roraima para o estado de Roraima. Nós somos os únicos estados do Brasil que somos estados virtuais, porque nós tivemos o estado criado legalmente pela Constituição, mas as terras não foram transferidas. E isso nos traz uma série de percalços, de impedimentos legais para podermos trabalhar e para podermos produzir, principalmente para legalizar a terra em nome do produtor rural. Hoje, a grande maioria dos produtores rurais de Roraima, ele tem uma área definida, 100 hectares, 50, 60 hectares, mas a terra não é documentada em nome dele. Ele não pode sequer usar isso para ir num banco, fazer um financiamento para melhorar a sua produção, para melhorar o seu pasto, para melhorar a renda da sua família, porque ele não tem documento. Mas eu creio que, logo, logo, esse projeto deverá ser colocado, esse veto deverá ser colocado, e nós estamos pedindo aos senadores que nos ajudem a derrubada desse veto, porque ela vai facilitar, sobretudo, a vida dos produtores de Roraima. E eu posso garantir para você que 70% dos produtores de Roraima são pequenos produtores. São pessoas com 60, 100 hectares de terras. E são eles os principais beneficiados hoje com a transferência dessas terras. Tá certo, senador. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no JR Entrevista. E na volta do intervalo, vamos falar também sobre o marco regulatório do saneamento básico. Continue com a gente. O JR Entrevista está de volta e nesse último bloco vamos continuar conversando aqui, eu, a Giovana Rizardo, com o senador Messias de Jesus. Giovana, sua pergunta, por favor. Senador, sobre os benefícios do marco regulatório do saneamento para pequenas cidades, principalmente do norte do país, o senhor foi contra esse projeto, é isso? Olha, primeiro quero deixar uma coisa muito clara, Giovana. Muita gente tem perguntado, você foi contra o saneamento básico? Não, eu não fui contra o saneamento básico. Eu fui contra o projeto da forma que estava, porque foi discutido por sessão remota e eu acreditava que era um projeto que deveria ser discutido em sessão presencial, onde os senadores pudessem ver cada detalhe e votar de acordo com aquilo que acreditasse. Eu creio que o prazo para discussão, de fato, foi muito curto, mas vou te explicar o motivo de ter votado contra esse projeto. No nosso estado de Roraima, principalmente, teve a privatização da Boa Vista Energia,
da Boa Vista Energia, que distribuía energia na capital, e essa distribuidora foi privatizada. Quem ganhou foi a Roraima Energia, ganhou para distribuir energia no estado todo. Acabaram com as centrais elétricas do nosso estado, centrais elétricas de Roraima, foi demitido mais de 1.000 pais de família, a conta de energia ficou muito mais caro para o povo de Roraima, ficou praticamente impagável. A maioria das pessoas em Roraima hoje tem que definir se compra comida para casa ou se paga a conta de luz, e isso foi custa de uma privatização. E nós não queremos que isso aconteça também com a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Roraima. E vou te dizer por quê. A Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, hoje, a CAE, investiu nos últimos 10 anos quase R$ 1 bilhão em águas e esgotos do Estado de Roraima. A CAE é o filé de Roraima. 65% da população do estado está na capital. A CAE Boa Vista, ela se paga. As empresas que vão privatizar, que vão ganhar Boa Vista, eles não querem ir para o interior. E os municípios do interior de Roraima, nenhum dos municípios do interior de Roraima tem condições de se pagarem. Portanto, isso aí vai continuar por conta do governo. Essas empresas não têm interesse nisso. E eu estou falando de sede de municípios, né, que não tem condições de se pagar. Você imagina a grande maioria das vilas, das comunidades indígenas do estado de Roraima, são mais de 300 comunidades indígenas, são inúmeras vilas que não têm a menor condição de pagar água, de pagar esgoto, e se tivermos lá uma empresa que privatize, uma empresa privatizada, ela tem interesse em lucro, ela não vai jamais em algum lugar que não dê a ela um retorno. O que falta para a CAE em Boa Vista, a Companhia de Águas e Esgoto do nosso estado, é o próprio governo do estado pagar as dívidas que tem com a companhia e as prefeituras municipais. O governo do estado deve muito para a companhia, a prefeitura de Boa Vista deve muito e as prefeituras do interior todas devem bastante. A companhia é sólida, O que eu acho que precisa seria que os governos estaduais usassem as empresas, no caso de Roraima principalmente, usassem essas empresas para fazer com que elas se consolidassem, não só visando lucro, mas visando lá o consumidor final, que é o pai de família, a mãe de família, que precisa de água tratada e precisa de esgoto. Mas o saneamento privatizado não é um exemplo para o nosso país. Vamos lá para o Amazonas, por exemplo, a capital do Amazonas, Manaus. Há 20 anos lá é privatizado. Lá tem 40% da cidade só que tem esgoto e tem cerca de 70%, 80% que tem água tratada. 20 anos privatizado. E vários outros estados, Tocantins, por exemplo, também, Palmas, por exemplo. Ou seja, privatizar, apenas por privatizar, não é o caminho. Senador, nosso tempo já está quase chegando ao fim, então gostaria de falar também sobre um projeto que está no Senado e que levanta bastante polêmica, que é conhecido como o projeto das fake news, né, que cria várias regras aí na questão do acesso à internet, né, nas redes sociais. Como que você está vendo essa discussão? Você acha, já passou pelo Senado, né, foi para a Câmara dos Deputados. Como que você está vendo essa discussão? Você acha que o projeto aprovado no Senado traz melhorias? Tiago, eu posso garantir para você e para todos os telespectadores que o projeto traz segurança jurídica. Não tem nenhum tipo de cerceamento de liberdade ou ameaça à censura. Pelo contrário, o projeto só deixa claro que as pessoas que vão escrever alguma coisa nas redes sociais ou em qualquer outro veículo têm que ter a responsabilidade por aquilo que está escrevendo. É uma forma de transparência, é uma forma de deixar claro para todos. Se eu quero escrever qualquer coisa nas minhas redes sociais, eu posso escrever, só tenho que me responsabilizar por elas. Portanto, tem muita gente preocupada com esse projeto, mas quem se preocupa com esse projeto, no meu entendimento, a maior preocupação é de quem faz fake news. Porque quem escreve a verdade, quem não tem medo daquilo que está escrevendo, não precisa ter preocupação. Ele não proíbe nem mesmo aqueles que fazem fake news. As pessoas podem continuar fazendo, só tendo a certeza de que a lei vai alcançá-los, de que vai saber de onde nasceu, de onde partiu aquilo ali. É isso que trata o projeto.
Pelo contrário, não proíbe nada a ninguém de divulgar ou de publicar qualquer coisa. Apenas dá segurança, dá transparência para que as pessoas possam divulgar e as pessoas possam ter mais cuidado ao poder retransmitir aquilo que recebe no seu telefone celular, nas suas redes sociais. Giovana. Tá certo. Hoje é o seu primeiro mandato no Senado, certo, senador? Como é que o senhor avalia até o momento esse primeiro mandato e o que tem para fazer daqui para frente? Quais são os próximos passos? Olha, nós temos se tratando de Roraima, nós temos uma guerra grande lá, porque nós perdemos muito tempo em Roraima com relação à infraestrutura, com relação à energia elétrica, com relação a vários temas que Roraima perdeu muito tempo. Nós estamos buscando isso para que Roraima recupere esse tempo perdido. Quanto ao Brasil, eu creio que o Senado Federal, tanto o Senado, eu posso falar tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, tem buscado de todas as formas, todos os meios possíveis para aprovar os projetos essenciais, principalmente nesse momento de pandemia. O Congresso Nacional, o Senado Federal não parou em nenhum momento. Temos aprovado todos os projetos que são necessários para que o país possa caminhar nesse período de pandemia, buscando o diálogo, buscando o consenso, buscando mecanismos que sejam suficientes para que o nosso Brasil, o nosso país, não pare. É isso que nós temos feito, temos buscado fazer isso. Vamos continuar buscando esse caminho. Senador, muito obrigado pela participação do senhor, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no JR Entrevista. Giovana Rizardo, também muito obrigado. A vocês. O JR Entrevista fica por aqui. A gente volta com um novo programa amanhã. Muito obrigado.